Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a análise fundamentalista da empresa Taurus. A empresa Taurus é uma empresa que fabrica armamentos, né? E é uma empresa de 1939, fundada aí com o auxílio do até então presidente Getúlio Vargas, que incentivou a industrialização brasileira naquela época. O, Pena que logo em seguida ela teve um grande desafio mundial, que foi a questão da Segunda Guerra Mundial. Ela teve problemas de importação, mas ela acabou superando tudo isso daí, felizmente, e a empresa vem crescendo aí período pós período, com sede em Miami também, sede no Brasil, em Miami, e é uma empresa que vem crescendo período pós período. E uma empresa com identidade brasileira. Bom, primeiramente a gente vai começando a falar do demonstrativo do resultado do exercício, que é a DRE. Eu tenho ela expressa aqui numericamente, mas para quem quiser conferir, tem no site do RI da empresa. Eu deixei o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar. Eu não deixei aqui não. Eu vou deixar na descrição, geralmente eu deixo aqui. Mas eu vou estar deixando na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar e conferir os valores. Ou se quiser pesquisar no Google Taurus RI, que RI significa relacionamento com o investidor, vocês podem estar acompanhando lá e conferindo, porque trimestralmente é lançado informações financeiras da empresa, que ela tem obrigação por estar aberta no mercado financeiro, na bolsa de valores, ela tem essa obrigação. Bom, primeiramente eu peguei esses valores numéricos para não ficar uma coisa muito chata. Eu converti esses valores para gráficos, né, para ficar mais fácil a questão da visualização histórica e da evolução conta por conta da DRE. Bom, primeiramente a gente começa com a receita líquida. Bom, aqui acho que fica melhor. Receita líquida é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções. Essas deduções são o quê? Desconto concedidos, devoluções e impostos sobre as vendas. Bom, a gente consegue analisar que veio numa crescente, as vendas aumentou de 2014 para 2015, mas de 2015 a 2017 ficou praticamente no mesmo patamar de vendas, subindo um pouquinho em 2018 e vem numa crescente de 2018 para 2019. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos. O custo dos bens vendidos é praticamente um espelho da receita líquida da empresa. Custos dos bens vendidos são os custos que são empregados para a produção do produto, que é pega a matéria-prima para poder construir o produto. Então aqui envolve tudo que a empresa gasta, que está ligado diretamente para a construção do produto dela, no caso as armas, né? Bom, a gente consegue analisar, para quem já assiste meus vídeos ou já tem um conhecimento de análise das demonstrações financeiras, sabe que o custo dos bens vendidos é praticamente um espelho da receita líquida. Bom, a gente consegue analisar que tá bem parecido. É um espelho porque quanto mais a empresa vende, mais ela vai ter que gastar com matéria-prima. Agora, quando a empresa não tem tanto pedido, diminui a quantidade de pedido dos clientes da empresa, ela gasta menos com matéria-prima. Bom, tá praticamente o espelho, subiu aqui de 2014 para 2015 quando a empresa vendeu mais. Subiu um pouquinho aqui, foi um pouquinho na contramão de 2015 para 2017, quando a empresa manteve um mesmo patamar de venda. E corrigindo aqui em 2017 para 2018, quando a empresa vendeu um pouquinho mais, ela diminuiu um pouquinho dos seus custos bem vendidos. Mas de 2018 para 2019, quando voltou a subir a quantidade de vendas da empresa, a empresa voltou a gastar mais com os custos bem vendidos. Bom, agora a gente tem um lucro bruto da empresa, que é o primeiro resultado. Para a questão de análise ainda não tem tanto peso ainda por ser o primeiro resultado. Mas o importante é o primeiro resultado da empresa já lucrar, né? Bom, a empresa sempre lucrou de 2014 a 2019, o pior período foi em 2017. Foi o menor patamar de lucro da empresa, mas veio numa forte recuperação em 2018 e uma pequena alta em relação a 2018 em 2019. Bom, a gente tem receitas e despesas gerais administrativas. Como o nome já diz, são as receitas e despesas gerais. Ou seja, são as receitas e despesas gerais que não estão envolvidas diretamente
com o principal ramo da empresa. Por exemplo, as receitas envolvem as vendas, é um dinheiro que entra para a empresa, mas é uma venda que ela não está envolvida diretamente com o seu principal produto. Pode ser a venda de um ativo fixo, por exemplo, um imóvel, um veículo, móveis de escritório, computadores antigos da empresa. Entram como outras receitas gerais e administrativas. E tem as despesas gerais e administrativas, envolve despesas na empresa que não envolve diretamente para a construção do seu produto. Por exemplo, gasto com material de escritório, folha salarial do pessoal do escritório, produtos de limpeza, uma manutenção predial, marketing da empresa, campanhas de marketing, ou seja, é tudo que não está diretamente direcionado para a construção do produto. Bom, para análise do gráfico, geral, quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas, ou seja, a empresa ganhou mais, perdeu mais do que ganhou com despesas, receitas e despesas gerais administrativas. E a gente consegue analisar que de 2014 a 2019 sempre esteve no patamar negativo, ou seja, as despesas da empresa sempre superaram as receitas. É bem raro. Assim, não é raro, mas é difícil as receitas superarem as despesas. Geralmente, quando as receitas superam as despesas, é porque a empresa vendeu algum ativo que tem um alto valor, por exemplo, um imóvel. Aí, de vez em quando, as receitas superam as despesas, mas normalmente as despesas superam as receitas. Bom, agora a gente tem o resultado operacional. Para a questão de análise, esse é o principal. Por quê? Porque isso daqui é o principal. Porque isso daqui é o que dá a gente consegue te dar uma real avaliação da situação operacional da empresa. Porque aqui só está incluído as receitas e gastos da empresa que estão diretamente relacionados às suas operações. Ainda não está incluído as despesas e receitas financeiras e os impostos. Então aqui a gente consegue avaliar a empresa só com suas próprias pernas, se ela está lucrando ou tendo prejuízo com a sua questão operacional. Bom, de 2014 a 2017 a empresa passou por um patamar de prejuízo, mas em 2018 ela apresentou uma grande recuperação. A empresa começou a lucrar em 2018 e em 2019 está seguindo essa crescente. Esperamos aí que 2020, claro que 2020 estamos passando por uma pandemia, esperamos aí que essa linha de crescente aí do lucro da empresa continue crescendo. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras, daqui que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. As despesas envolvem os juros que a empresa paga com empréstimos e financiamentos, perca com variação cambial, amortização e depreciação. Receitas financeiras é o que a empresa ganha ou perde, é o que a empresa ganha em mercado financeiro. As despesas também entram o que ela perde no mercado financeiro com seus investimentos, no caso, desvalorização do investimento. E as receitas é o que a empresa ganha no mercado financeiro ou até o que a empresa ganha com variação cambial. É bem parecido à questão da análise das despesas gerais administrativas. Quando o gráfico está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas financeiras. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas financeiras superaram as despesas financeiras da empresa. Bom, já analisando, de 2014 a 2019, a empresa sempre ficou no patamar negativo, ou seja, as despesas sempre superaram as receitas financeiras, com exceção de 2016, que ficou praticamente no 0 a 0 aqui, ficou praticamente no patamar neutro. Foi o melhor período da empresa em relação a despesas e receitas financeiras. Mas até então, a maior parte das despesas da empresa, a maior parte do período estudado da empresa, as despesas sempre superaram as receitas. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto e a apuração do lucro antes de ser incluído para cálculo do imposto, né? De 2014 a 2018 sempre esteve no patamar negativo. Em 2019 foi o ano de recuperação, aí a empresa teve lucro. Bom, a gente tem o imposto pago, não tem muito o que falar. Se está no patamar negativo, quer dizer que a empresa teve crédito de imposto, ou seja, ela não pagou imposto. Quando está no patamar positivo, a empresa pagou imposto. Mas para a questão de análise não quer dizer muita coisa para a gente. Bom, a gente tem um lucro líquido. É a última conta da DRE.
É a última apuração de lucro do demonstrativo do resultado do exercício. É o que é dividido entre os sócios e acionistas, pagamento de dividendos e que vai para as reservas financeiras da empresa para futuro reinvestimentos aí. Ou até para aplicação no caixa, né? Para fortalecer o caixa da empresa. Bom, de 2014 a 2018 a empresa sempre passou por um patamar negativo, mas em 2018 ela apresentou uma grande recuperação de 2017 para 2018. Em 2019, do período até então estudado, 2019 foi o período que ela teve lucro. Bom, a gente tem os índices da situação econômica, é praticamente, vamos se dizer que é um termômetro da empresa, né? Mede como que está a situação financeira da empresa. Bom, a gente analisando aqui a participação, a gente vai começar com a estrutura de capital, falando um pouquinho da participação de capital de terceiros. Participação de capital de terceiros, é um comparativo que nós fazemos do quanto que a empresa pegou de empréstimo e financiamentos em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas. Se estiver abaixo de 100%, quer dizer que o que a empresa captou de empréstimos e financiamentos é inferior ao que foi investido lá no patrimônio líquido pelos sócios e acionistas. E o ideal é sempre, para a questão de avaliação da empresa, o ideal é sempre estar abaixo de 100%, ou seja, o que foi investido pelos sócios e acionistas deve ser superior ao que foi investido, ao que foi aplicado de empréstimos e financiamentos para investir nas operações, no operacional da empresa. Bom, a gente já batendo o olho vê que não tá bom a participação de terceiros. Tá 1000%, 1183% em 2014, 898 em 2015, 389 em 2016, 156 em 2017, 201% em 2018, em 2019 246%. Ou seja, o endividamento da empresa está altíssimo, claro que vem diminuindo aí período pós período. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Esse daqui é o percentual que está a curto prazo e o que está a longo prazo. O ideal é que a menor parte da dívida dos empréstimos e financiamentos da empresa esteja, a menor parte deve estar a curto prazo. Porque se a menor parte estiver a curto prazo, quer dizer que a empresa consegue fazer seu estoque girar e gerar caixa para poder pagar em dia os seus empréstimos e financiamentos. Se caso ela não pague em dia seus empréstimos e financiamentos, vai virar aquela bola de neve que vai acabar ocorrendo juros. Bom, se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida está a longo prazo, que é o ideal, e a menor parte está a curto prazo. Agora, quando está acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. Bom, em 2014 foi 60%, ou seja, a maior parte da dívida está a curto prazo. 2017 aumentou essa parcela de curto prazo. Em 2016, até então do período estudado, foi o primeiro ano que foi abaixo de 50%, ou seja, a menor parte da dívida ficou a curto prazo, voltando a aumentar acima de 50% em 2017 para 80%, caindo em 2018 para 40%. E 2019 abaixo de 50%, 46%, ou seja, a menor parte da dívida até então está a curto prazo, mas está bem equiparado em relação a longo prazo, ou seja, a dívida a curto prazo em relação a longo prazo está praticamente dividido meio a meio aí. Bom, a gente tem análise de rotatividade. O primeiro índice é a rotatividade do estoque, ou seja, quanto tempo o produto fica parado em estoque. Até então, esse índice de rotatividade está muito bom, está excelente. Praticamente aí, ou se a gente jogar uma média aí, o produto fica parado um dia e meio em estoque, ou seja, o produto foi fabricado hoje e amanhã já está vendido, já está saindo do estoque. Isso é muito bom. O estoque girando rápido quer dizer que aumenta o caixa da empresa, ou aumenta a conta de clientes a receber, né? Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento.
O prazo médio de recebimento, quantos dias a empresa após emitir lá o boleto, quanto tempo ela demora para receber de seus clientes. Se a gente jogar uma média aqui, a empresa demora aí uns 6 dias aproximadamente após receber de seus clientes de 2014 a 2019. Perdão, pessoal. É que o tempo tá seco, então eu começo a falar, a garganta começa a secar. Aí eu começo a tossir. Então, depois que a empresa emite a fatura lá para receber de seus clientes, ela demora aí aproximadamente aí uns 6 dias. E o prazo médio de contas a pagar é parecido, só que é o que? Com relação ao pagar o fornecedor, né? O fornecedor que vende a matéria-prima. A empresa aí, se a gente jogar uma média, vamos supor que vai chegar em uns 4 dias a 5 dias após o pagamento do fornecedor. Após a empresa receber esse fornecedor, ela demora aí uns 5 dias para poder pagar o seu fornecedor. O ideal é sempre porque o prazo médio de recebimento e o prazo médio de contas a pagar estão ligados diretamente. Por quê? Porque o ideal é a empresa receber primeiro para depois pagar seu fornecedor, né? Porque se o prazo de recebimento é superior ao prazo de pagamento, quer dizer que a empresa corre o risco de não ter caixa para pagar os seus fornecedores. Se ela não tiver caixa o suficiente, ela vai ter que pegar capital de giro, e capital de giro tem um custo e diminui a margem de lucro do produto da empresa. Por isso que tem um quociente de posicionamento relativo. A gente divide o contas a pagar ou contas a receber pelo contas a pagar, né? Se for abaixo de 1, quer dizer que o prazo médio de recebimento é inferior ao de a pagar, que é excelente. Agora, quando está acima de 1, quer dizer que o a pagar é inferior ao a receber, ou seja, a empresa paga primeiro e depois recebe de seus clientes. Bom, de 2014 a 2015 foi superior a 1, ou seja, a empresa sempre pagou primeiro e depois recebeu. Isso pode até ser explicado pela questão do aumento do endividamento da empresa. Pode ter contribuído também, né? E de 2016 a 2019 ficou no patamar 1, ou seja, praticamente empatado. A empresa recebeu dos seus clientes, automaticamente ela já pagou os seus fornecedores no mesmo dia. Mantendo pelo menos a média de 1 já ajuda bastante. Bom, a gente tem os índices de liquidez. O índice de liquidez é um comparativo do ativo total da empresa, lá do balanço patrimonial, contra o passivo. Ativo, para quem não sabe, são os bens e direitos da empresa, ou seja, o que ela tem direito que está no nome dela. E passivo são as obrigações dela com terceiros. No caso passivo, a gente só não vai... Imagina aí o passivo circulante e o não circulante, tira aí o patrimônio líquido, que foi investido pelo sócio acionista. Só as obrigações com terceiros que não estão ligados diretamente com o nome da empresa. Bom, isso aqui a gente divide o total, a gente fala do liquidez geral, a gente pega o ativo total, divide pelo passivo total da empresa. Lembrando, tirando o patrimônio líquido. Se for acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa supera o passivo da empresa. E se estiver abaixo de 1, quer dizer que o passivo da empresa ultrapassa o total de ativo. O ideal é sempre o ativo ser superior às obrigações. Bom, já batendo o olho aqui, está em 1. Ou seja, o que a empresa tem de ativo é praticamente a mesma coisa, obrigações. Que ela tem de direitos e patrimônio no nome dela é praticamente o mesmo patamar de obrigações que ela tem com terceiros. O ideal aqui é tá em 2, até 3. Aqui tá muito equiparado, não é muito bonito, não tá muito legal não, tá? Bom, a gente tem o índice de liquidez corrente. A gente utiliza o ativo circulante contra o passivo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber no período corrente, no período operacional ou no período de 1 ano. Passivo a mesma coisa, que a empresa tem a pagar no período corrente, no período operacional aí, ou seja, no período de 1 ano. É a mesma coisa, se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa supera o passivo. Bom, batendo o olho aqui, o
O ano que o ativo superou o passivo foi em 2014, com 1,02, mas praticamente bem empatado. 2016 com 1,22. 2018 para 1,15 e 2019 para 1,10. Ou seja, estão bem equiparados. 2015 o passivo superou o ativo, ficou com o resultado do índice aí foi 0,74. 2017 foi o pior período. Praticamente a empresa tinha mais do que a metade de passivo em relação ao ativo, ficou 0,47. Bom, agora a gente tem o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca é praticamente o liquidez corrente. A única coisa que a gente tira é o estoque do ativo, porque o estoque ele não vira dinheiro com certa velocidade. Então aqui o do ativo só tá as contas que viram dinheiro com mais facilidade, o caixa, a carteira de investimentos e a gente utiliza também até a carteira de clientes. É a mesma coisa, se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo supera o passivo. Agora se estiver abaixo de 1, quer dizer que o passivo supera o ativo. Mas hoje, como que as empresas dificilmente deixam dinheiro em caixa ou ela coloca mais o dinheiro para trabalhar do que deixa dinheiro parado, então normalmente o ideal é estar acima de 0,50. Normalmente estar acima de 0,50 já é um índice bom. Não precisa estar acima de 1, tá? Porque como que a gente não utiliza o total do ativo circulante, então se for abaixo de 1 não tem tanto problema, mas o ideal pelo menos está acima de 0,50. E já batendo o olho aqui a gente já consegue analisar que sempre esteve abaixo de 0,50. Em 2017 foi o pior período, ficou 0,12. Praticamente a empresa não tinha nada de ativo seco em relação ao passivo circulante. Foi melhorando um pouquinho em 2018, em 2019 para 0,37 e 0,34. Em 2019 não está muito. A questão os índices de liquidez da questão do patrimônio da empresa e as obrigações não tá tão legal assim não, tá? Bom, agora a gente tem um índice de rentabilidade, são os índices que mostram pra gente como que tá a questão do retorno de investimento da empresa. Primeiramente a gente utiliza o giro do ativo. O giro do ativo é o quanto, para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, quanto voltou para retornou a ser venda, retornou em venda. Bom, para cada R$1 que foi investido no ativo em 2014, voltou em venda aí 60 centavos, 2015 81 centavos, 2016 93 centavos. O 2017 foi o melhor período aí, R$1,02 para cada R$1 que foi investido no ativo. E caiu um pouquinho em 2018 para 92 centavos, subindo aí 2 centavos em 2019, ficou R$1. Para cada R$1 que foi investido no ativo, teve um retorno de venda em 94 centavos. Bom, a gente tem a margem líquida. O mercado brasileiro ele tem uma média aí de margem líquida de 12,5%. A margem líquida é o percentual de lucro em relação às vendas, ou seja, do total de vendas, qual for o percentual que virou lucro. Já batendo o olho aqui, de 2014 a 2018 sempre esteve no patamar negativo. Em 2019, do período estudado de 2014 a 2019, foi o único ano que teve lucro. Ou seja, do total de vendas da empresa, aí, ela teve uma margem de lucro aí de 5%. É uma margem de lucro ainda muito baixa em relação ao mercado. Mas o importante é que ela vem demonstrando a recuperação, né? A empresa, ela do seu investimento total aí de vendas, ela teve uma desvalorização bem surpreendente em 2014 de 31%, 2015 31% também. 2016 veio diminuindo esse patamar negativo de margem para 12% em 2016. Caindo muito em 2017 para 36%, 2018 começou a recuperação. Em 2019, primeira vez que a empresa teve retorno dos seus investimentos, tendo uma margem de lucro aí de 5%. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido, ou seja,
Para cada R$ 1 que foi investido pelos sócios e acionistas lá no patrimônio líquido, qual foi o que se transformou em lucro? Bom, em 2014, para cada R$ 1 que os sócios e acionistas investiram, virou lucro aí. Na verdade, desvalorizou o real, aí desvalorizou R$ 3,56. Desvalorizou bastante em 2015 para R$ 4,22. 2016 teve uma valorização de 60 centavos. 2015 teve uma valorização de 64, 2018 15 centavos e 2019 um patamar negativo de 16 centavos. Isso quer dizer que o patrimônio líquido da empresa está em prejuízo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No geral aqui, eu analisando, é uma empresa que está apresentando recuperação, mas é uma empresa que veio de prejuízo de 2014 a 2018. Muita empresa acredita, investe nessa empresa por questão depois do que o Bolsonaro foi eleito presidente da República, né, que teve aquela promessa de armar a população, né? Então teve até uma valorização na época das ações da empresa. Mas questão de saúde financeira, mas daí foi mais questão especulativa, por isso que teve a valorização, depois teve até a correção, né? Mas pensando na saúde financeira, é uma empresa que está apresentando recuperação do lucro aqui, mas precisa precisa analisar a questão do giro do estoque da empresa, tá alto. Ou seja, o estoque dificilmente fica parado, fica 2 dias parado. Mas é uma empresa assim que é arriscado investir, mas assim, fica a critério de vocês, cada um toma uma decisão que achar certo, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Quem puder estar se inscrevendo no canal para curtir os próximos vídeos, ou quiser acessar o meu canal lá e verificar os outros vídeos de outras análises de outras empresas que já foram feitas. E quem puder também tá deixando um like já contribui demais para a continuidade do projeto. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.